Olá, professor João Vitor com vocês e nós vamos hoje abordar o que são os antidepressivos. De antemão, eu falo para vocês que os antidepressivos são utilizados principalmente para tratar depressão. Depressão que é uma das principais causas de incapacidade no mundo. Nós vamos ver hoje, cerca de 322 milhões de pessoas vivem com depressão no mundo. Além disso, a própria depressão diminui em até 10 anos a expectativa de vida de um indivíduo. Se a gente fizer um extrato dos dados no Brasil, nós vamos ver que hoje o Brasil é o quinto país do mundo em número de pessoas com depressão. Isso quer dizer que aí cerca de 11,5 milhões de pessoas sofrem de depressão no Brasil nos dias de hoje. Bem importante da gente entender é que o diagnóstico da depressão ele é feito baseado no manual DSM-5, baseado então que o indivíduo precisa ter um humor deprimido a maior parte do dia, mais anedonia, associado a no mínimo outros 5 sintomas persistentes aí por mais de 2 semanas. Para que a gente entenda como os fármacos antidepressivos vão agir, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que está acontecendo na depressão. Então, temos que entender que quando falamos de depressão, as primeiras teorias que nós temos é que o sistema monoaminérgico estaria alterado. Quando eu falo monoaminérgico, seria serotonina baixa, dopamina baixa, noradrenalina baixa. Como a gente pode ver nessa imagem, o indivíduo normal tem liberação desses neurotransmissores de maneira adequada. O indivíduo com depressão tem um número diminuído desses neurotransmissores presente na fenda sináptica para poder se ligar, então, nos receptores pós-sináptico. E uma das causas que nós temos aí é o estresse crônico, que pode desencadear estas características. Esse é o paradigma atual, a maioria dos tratamentos agem nessas monoaminas, mas também temos agora que entender que em novas pesquisas nos falando que também temos uma participação aí dos neurotransmissores glutamatérgicos, que quando você aumenta o glutamato, você restaura essa função sináptica desses neurônios, inclusive temos novos fármacos sendo desenvolvidos para tratar esses pacientes que vão agir aumentando o glutamato, restaurando estas conexões. Pontos de atenção que nós temos que ter é que para tratar esse paciente com depressão, nós precisamos sempre de atividade física, psicoterapia e de medicamentos. E quem são esses medicamentos? São os antidepressivos. E aqui que entram, então, os antidepressivos, que são os fármacos utilizados para tratar depressão e ansiedade. Para vocês saberem, nós temos inúmeras classes de antidepressivos no mercado. A eficácia de todos eles é muito semelhante, independente da classe, ambos têm eficácia muito semelhante. O que vai diferenciar muito a escolha dentre um medicamento desta classe é, por exemplo, a segurança, é realmente o perfil de efeitos colaterais, as doenças comórbidas, se o paciente usa algum medicamento simultâneo, se tem interação medicamentosa, preferência ou também até mesmo o custo. Bem importante de entendermos isso. Quem são esses antidepressivos? Eu trouxe aqui para vocês as principais classes. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, nós vamos ter a fluoxetina, citalopram, escitalopram são exemplos dessas classes de fármacos. Nós temos os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, como a venlafaxina, né, um dos representantes que nós temos. Os agentes atípicos, como a bupropiona, os moduladores de serotonina, como a trazodona, os tricíclicos, como a amitriptilina, nortriptilina, por exemplo, e os inibidores da monoaminoxidase, como a feneuzina. São as diversas classes que nós temos. Como é que foi esse descobrimento desses fármacos? Tudo começou em 1950 com os inibidores da monoaminoxidase e os antidepressivos tricíclicos. Esses foram fármacos que foram utilizados por anos. Somente em 1985 é que nós tivemos o descobrimento dos inibidores da recaptação de dopamina e noradrenalina. Em 88, os inibidores de recaptação de serotonina. Depois, em 1991, nós tivemos o inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina. E vejam, em 2006, nós já tivemos um dos estudos mais importantes que nós temos na área, aí, que é o STAR-D, que ele avaliou inúmeros braços de tratamento e ele mostrou que cerca de 1/3 dos pacientes já não respondem mais a todos esses fármacos que nós tínhamos até os anos aí de 1993 descobertos, né? Em 2007, nós tivemos o primeiro antipsicótico aprovado para pacientes com depressão refratária, que não respondiam a esses antidepressivos. E aí, em 2021, nós tivemos a escetamina, que é um fármaco, o primeiro antidepressivo intranasal, com um mecanismo de ação totalmente diferente, que vai agir aumentando essas
liberação de glutamato e aí restaurando essa conexão, fazendo com que o indivíduo tenha diminuição dos sintomas depressivos e também foi aprovado para a ideação suicida, o primeiro fármaco aprovado para a ideação suicida que nós temos aí no mercado. Então, esses são os fármacos antidepressivos que nós temos aí disponíveis até os dias de hoje.